No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que Deus espera de você antes que você se case, antes que você assuma um compromisso conjugal com outra pessoa. Eu me chamo Aimee e aqui nesse podcast a gente fala sobre fé cristã. O propósito maior desse podcast é justamente ajudar você cristão na sua caminhada de fé, compartilhar as boas novas de Cristo. Então a gente fala sobre esse mundo da fé cristã e a gente também muitas vezes tenta traçar correlações entre a nossa fé e a nossa vida cotidiana, nossa vida prática, nossa cultura, nossa sociedade. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos. Mas falando especificamente sobre o tema do vídeo de hoje, eu acho importante dizer aqui também que eu tô partindo, de uma perspectiva feminina, daquilo que eu vejo e vivo sendo uma mulher, mas ainda assim eu acho que esse vídeo pode contribuir para você, que é homem, que, enfim, tem uma perspectiva muitas vezes diferente, pode ter uma perspectiva diferente da minha, mas eu acho que a gente pode dialogar de alguma forma e que esse vídeo pode contribuir a todas as pessoas. Primeira coisa que Deus espera que você faça antes que você se case é que você frutifique o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo lá relatado em Gálatas, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim, tudo isso faz parte da expressão da nossa fé, O próprio Tiago vai dizer que a gente só, de fato, pode ser considerado crente ou alguém que tem fé quando a gente passa a viver de acordo com isso. Então, o fruto do Espírito Santo, ele nada mais é do que a expressão de que nós temos fé no Filho de Deus e de que nós caminhamos segundo a direção do seu Espírito, sabe? Então, para além de coisas grandiosas, para além de grandes realizações, acredito que o que Deus espera e requer de nós é que nós frutifiquemos o fruto do Espírito Santo, que é a demonstração que nós somos seus filhos, que nós temos o Espírito Santo no nosso coração. A segunda coisa é que você pare de idealizar um parceiro, uma parceira ideal, Muitas vezes a gente tem essa ideia de que, nossa, quando for a hora, quando eu tiver que me casar, vai brotar do céu um ser que vai ter todas as características do meu checklist. Primeiro que a gente já tem uma idealização já pronta daquilo que a gente quer de um parceiro, que daí eu já acho isso um tanto perigoso também, Essa ideia de checklist, essa ideia de, enfim, de ticar as características da pessoa, o que ela tem, o que ela não tem, acho talvez um tanto problemático em certo sentido, mas a gente idealizar de forma muito utópica como aquela pessoa vai ser é uma responsabilidade que é injusta sobre a outra pessoa. E eu acho que muita coisa influencia nessa idealização, e uma dessas coisas é a própria noção de masculinidade, feminilidade bíblica que nós temos atualmente. Inclusive, a gente já tem um vídeo falando sobre feminilidade bíblica. As noções que nós temos atualmente de ser homem ou ser uma mulher bíblica, muitas vezes estão completamente distantes do próprio conceito bíblico do que é ser homem e ser mulher, sabe? Muitas vezes a gente impõe tradições ou a gente impõe características que são muito mais nossas e humanas nesse sentido do que de fato bíblicas, entende? Então, nesse sentido, os padrões que nós estabelecemos a partir das noções de masculinidade e feminilidade que nós temos atualmente interferem demais na escolha, primeiro, na idealização e na expectativa por uma pessoa ideal, e o segundo, isso interfere muito na própria escolha dessa pessoa, E terceiro, na visão que a gente tem sobre o casamento. A visão que a gente tem sobre o matrimônio, ela tem sido profundamente, e até sobre a divisão de papéis, dentro do matrimônio, enfim, tem sido profundamente impactada por tudo isso, por essas noções e concepções muitas vezes equivocadas sobre o que é ser homem e ser mulher à luz da Bíblia. A terceira coisa, e muitas vezes isso eu já vi demais, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso coração não caia nisso, que é a gente se empenhar muito mais na ideia futura de um casamento, sabe? Que ainda não tá aqui, não é algo concreto, não é algo presente, do que na própria proclamação do Evangelho de Cristo. Em que sentido eu quero dizer isso? Eu quero dizer que Deus espera que você
cumpra o chamado vocacional, a vocação universal que é imposta a todo cristão, que é pregar o evangelho de Cristo. Você crê em Cristo, é inevitável que você vá proclamar. É necessário que você proclame, que você anuncie o reino de Deus, sabe? E quantas vezes eu tenho visto pessoas que terceirizam isso e colocam isso em segundo plano e colocam a sua vida relacional, o seu casamento, ou a expectativa de um parceiro ou uma parceira acima e à frente daquilo que realmente importa, que é o próprio Evangelho de Cristo. Quando nós dizemos sim para Cristo e para o seu senhorio sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos que é Ele o Senhor da nossa existência, e eu falo muito aqui no videocast sobre isso, mas nós, inevitavelmente, precisamos entender que todas as áreas da nossa vida serão submissas a Ele e que nada importa mais além do próprio Cristo. Cristo deve ter o lugar de primazia no nosso coração. E aqui é importante, mais uma vez, eu dizer que não é apenas no casamento, não é apenas que o casamento não deve tomar o primeiro lugar do seu coração, mas que a gente precisa ter cuidado também com a ideia futura desse casamento, com o quanto que nosso coração tem se ocupado disso, muitas vezes, ao invés de se ocupar muito mais daquilo que realmente importa, que é o próprio Cristo. E ligado a tudo isso, a gente fala do quarto ponto, né, que é que Deus espera que você encontre contentamento no momento presente. Muitas vezes a ideia futura de um casamento, ela nos ocupa mais o coração e nos ofusca os olhos daquilo que nós temos no momento presente, das amizades que nós temos no momento presente, das dádivas que o Senhor tem nos permitido viver, do lugar em que a gente está, das pessoas que Ele nos permite conhecer, enfim. Muitas vezes a ideia, e isso nem só com relação ao casamento, né? Mas a ideia ou a expectativa futura de algo nos ofusca de vermos aquilo que está na nossa frente, no hoje, no agora. E Cristo deseja que nós sejamos completos, que nós sejamos contentes, né? No sentido de que nós tenhamos contentamento em caminhar com Ele. Que nós tenhamos prazer em quem Ele é, nas suas obras, naquilo que nós podemos desfrutar no momento presente. Muitas vezes, né, e aqui eu falo numa perspectiva bem feminina, né, inclusive fiquem à vontade para compartilhar se vocês acham que isso faz sentido para vocês, a realidade de vocês, se vocês também acham que tem sentido assim, muitas vezes, ou se tem sido diferente, enfim. Mas quantas meninas eu já vi que, assim, empenham todo o coração no futuro, numa ideia futura, já quando eu casar, quando eu tiver os meus filhos, quando eu, sabe? Mas a questão é, você ainda não tá lá, entendeu? Isso nem é garantia de que de fato aconteça. Não permita que isso te impeça de viver o momento presente. E o quinto, mais ou menos importante, é que você pare de colocar o casamento como algo essencial para sua existência. Como se você não se casasse, você não vai estar completamente realizado. E mais uma vez, a ideia, né, de se casar, de ter alguém para compartilhar a vida, é muito boa. Ela é bíblica, né? Foi o próprio Deus que instaurou tudo isso. Isso glorifica a Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode considerar isso como algo necessário para que a gente viva de forma plena e completa. A nossa plenitude da nossa existência, ela é encontrada apenas em Cristo. Aqui é importante dizer que, assim como o casamento, ele é instaurado por Deus, ele foi criado pelo próprio Senhor, assim também ele não é algo obrigatório para todos os cristãos. O próprio Cristo, ele não se casou. Ele foi solteiro. E muitas vezes, isso em muitos ambientes eclesiásticos torna uma pressão, né? De quando a gente passa a olhar para o casamento dessa forma, talvez ainda a gente está correndo o risco de colocar o casamento como um ídolo no nosso coração. E por último, eu acho que é muito importante a gente falar que, para além de toda essa pressão que muitas vezes acontece em muitos ambientes, a gente precisa olhar para o que é o casamento, sabe? Deus espera que você olhe para o casamento assim como ele realmente é, sabe? O casamento não é uma coisa que você pode, sei lá, fazer hoje e amanhã você simplesmente decide que não quer mais. Então, Deus espera que você entenda a responsabilidade que é assumir um compromisso com o coração de outra pessoa, sabe? Deus espera que a gente olhe para o casamento como ele é, com as responsabilidades que ele impõe, mas também com as dádivas que ele nos permite viver.
Então, enfim. E nesse sentido, eu gostaria de indicar 2 livros sobre casamento. O primeiro é Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. E pra mim, o melhor livro que eu já li na minha vida sobre casamento, que eu não poderia deixar de indicar aqui, é O Significado do Casamento, escrito pelo Timothy Keller e pela sua esposa Kate Keller. Esse livro ele é completo, assim, ele me ajudou muito a olhar para o casamento, para a solteirice de forma bíblica, de forma saudável, e eu recomendo, caso você tenha interesse nesse tema. Muito obrigada por ter me escutado até aqui, eu espero que esse vídeo possa ter te feito refletir, te feito pensar de alguma forma, e eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!